E aí, meus amigos e amigas, Gustavo Scaranello aqui, passando para ajudar vocês a organizar os seus estudos de música. Se você estuda música e tem dúvida de como organizar os seus estudos da melhor maneira, observe essas sugestões, eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Vamos lá. Se você já é inscrito no meu canal, meu muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva caso você goste do canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação dos novos conteúdos que estão por vir, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo porque os meus alunos geralmente me perguntam: Gustavo, como eu faço para organizar os meus estudos de música? Eu nem sempre tenho muito tempo, mas ainda assim eu quero gerar resultados, né? E esses alunos se deparam geralmente com receitas do tipo: você deve estudar 20 minutos de escala, 20 minutos de arpejo, 20 minutos de acordes, depois você deve estudar repertório por mais 40 minutos, e leitura por mais 20 minutos, e ritmos de mão direita por mais não sei quantos minutos, e o cara fala: eu não tenho esse tempo todo para estudar, eu não tenho como organizar uma sessão de estudos desse tipo no meu dia a dia, o meu cotidiano não aceita essa receita. E aí vem a pergunta: só existe essa maneira? Só existe essa forma de estudar? Não existe nenhuma outra forma de estudar? Então eu organizei uma outra ideia de como orientar os alunos com relação aos estudos, de forma que eles consigam gerar resultados mesmo tendo pouco tempo de estudo. E isso não tem a ver com uma receita que vai fazer com que você se torne um super musicista com 15 minutos de estudo por dia. Isso é impossível, mas vai fazer com que você, estudando seriamente 1 hora, 1h30, ou até um pouco menos de tempo, talvez, dependendo do foco que você tenha e da seriedade com que você estude, você vai conseguir gerar bons resultados, tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa, tenha um objetivo, tenha um propósito. Se você não tem propósito algum, se você não tem objetivo algum, é como você não ter destino algum e ter um carro ligado, você não tem para onde ir. Você pode rodar em círculos e pode não sair do lugar, e ao final de tanto rodar você pode descobrir que você não saiu do lugar. E as pessoas podem achar que isso é impossível no estudo de música, mas não é. Quer um exemplo no universo musical de como isso pode acontecer? Vamos pensar nos guitarristas. O cara tá afim de estudar palhetada alternada. Aí ele começa a estudar palhetada alternada, se apoia em todos os heróis que ele viu tocando palhetada alternada, de John Petrucci a Paul Gilbert, enfim, todo mundo, Steve Morse, todo mundo que ele viu tocando palhetada alternada que chamou muita atenção dele. E aí esse cara, depois de muito tempo estudando palhetada alternada, com resultados ainda por construir, ele descobre a técnica do sweep picking. E aí ele começa a passear pelo sweep picking de um jeito como se ele nunca tivesse visto palhetada alternada na vida, fissurado por sweep picking, e agora ele está num caminho bastante diferente do anterior. E ao final, quando ele descobrir que ele parou o estudo de palhetada alternada no meio para começar um novo estudo, para parar depois e descobrir que existe a palhetada híbrida, e aí ele vai ficar naquele meio do caminho, ele não desenvolveu nada. Então a gente já falou disso aqui no canal uma vez. Se você não tiver um objetivo, você não tem por que estudar. Basicamente é isso. Você pode ficar jogando conversa fora com sua guitarra, não tem problema. Ninguém está proibido de fazer isso. Mas desistam de ter resultados incríveis simplesmente tocando ao léu, tocando à toa. Isso não vai acontecer. Os resultados não virão desse tipo de prática. Então, tenha um objetivo, tenha um propósito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, e ele não é menos importante, é o seguinte: defina o que é confortável para você no seu universo musical, o que você tem de confortável já na mão, o que você já toca, que para você é confortável, de repente um tipo de escala que para você é confortável, acordes que são confortáveis para você, você já está bastante à vontade com esse material todo. Defina o que é confortável e defina o que não é confortável. Então você pode falar: cara, eu sei bastante escala maior, escala menor, pentatônica, mas eu tenho dificuldade com escala menor harmônica. Então você acabou de definir que escalas pentatônicas maiores e menores, escalas diatônicas maiores e menores, são bastante confortáveis para você trabalhar. Porém, a escala menor harmônica não é. Então você acabou de definir algo que é confortável para você estudar e algo que não é confortável, que você ainda não tem resultados muito precisos, muito seguros. Então o que você vai fazer? Você vai definir as suas sessões de estudo diariamente em coisas confortáveis e coisas não confortáveis. Ou seja, aquilo que você precisa manter, que você já toca com alguma qualidade, com alguma eficiência, e coisas que você precisa desenvolver, porque você ainda não tem resultado nestas coisas, certo? Seja um tipo de arpejo, seja um tipo de escala, seja uma técnica, seja o que for. Então você deve definir, baseado no seu objetivo, no seu propósito, porque se você for um músico que está buscando ser aquele guitarrista que sobe no palco e faz
faz solos por 150 minutos, ininterruptos, surpreendendo todo mundo com a sua técnica, a sua habilidade, você tem um tipo de estudo a fazer. Se você é aquele cara que quer acompanhar artistas, acompanhar cantores ou tocar numa banda de eventos e tal, e se é aquele cara que vai pro palco e resolve as necessidades ligadas a esses trabalhos, os estudos que você precisa fazer são outros. Então você deve definir um propósito. E esse propósito não vai durar a vida toda. Ele vai durar até que você consiga resultados nele e depois você pode ter outros propósitos, ok? Então não tenha medo de tomar decisões. Tome decisões com relação aos propósitos e às metas que você precisa atingir, ok? Então, você tendo um propósito, defina o que é confortável e o que não é confortável, baseado no propósito. Você não tem por que estudar determinadas coisas se o seu propósito não passa por elas. Então vamos lá, você deve começar os seus estudos por aquilo que é desconfortável. Uma vez que você elencou as coisas desconfortáveis que você precisa estudar, lembre-se, coisas desconfortáveis e úteis. Coisas desconfortáveis, mas indispensáveis para cumprir o seu propósito. Você não precisa estudar tudo aquilo que existe no universo da guitarra. Então você definiu que, por exemplo, você precisa estudar leitura, porque você é aquele cara que vira e mexe se vê numa situação em que pinta um arranjo em cima da hora para você ler. Então você vai iniciar os seus estudos com leitura. Você vai iniciar os seus estudos por aquilo que é desconfortável para você, por aquilo que te desafia. E você vai finalizar os seus estudos fazendo as coisas confortáveis. Você vai finalizar os seus estudos tocando aquilo que você toca melhor, aquilo que você tem prazer, aquilo que você precisa manter, né? Resultados que você já tem e precisa manter. Em outras palavras, você inicia os seus estudos desenvolvendo os resultados que você ainda não tem. E você finaliza os seus estudos trabalhando para manter bons resultados que você já tem e talvez desenvolver também esses bons resultados. Então essa é a receita que considera fundamentos mais do que um tempo específico para cada assunto. Se você todo santo dia estudar alguma coisa que te deixa desconfortável e alguma coisa que te mantém confortável, você vai manter seus bons resultados e vai sempre subir um degrauzinho a mais com relação àquilo que você ainda não desenvolveu resultados satisfatórios. Isso é fundamental. No longo prazo, você terá resultados incríveis. Esteja diante de situações desconfortáveis todo dia. Bom, vamos a alguns cuidados que vocês devem tomar para não se distrair ao longo dos estudos e não cair naquela coisa de achar que está estudando alguma coisa útil, mas não está. Que é o seguinte, vamos partir do princípio então que você queira desenvolver resultados numa escala que você não domina, que é a escala menor melódica. E aí você vai lá e fala, legal, vou estudar a escala menor melódica, e aí você descobre que existe a menor melódica dos 5 shapes do Kaged, você descobre que existe a menor melódica 3 notas por corda, você descobre que existe a menor melódica do tipo X, Y, Z, e você fala, tá, vou estudar todas as maneiras. E é aí que você se perde. Se você gastar muito tempo para desenvolver todos os resultados possíveis, você descobrir uma coisa no final do caminho, que você não vai utilizar todos esses resultados, porque boa parte do que vai definir a sua sonoridade como guitarrista, como violonista ou qualquer outro instrumento, vai ser a maneira como você escolheu alguns caras, alguns setores desse assunto para dar maior atenção. Você não precisa ter 100% das possibilidades associadas àquele assunto desenvolvidas muito bem. Você precisa entender o que funciona melhor para sua mão, você precisa entender que resultados musicalmente te agradam e você precisa focar nesses resultados. Uma vez que você definir quais são os caras que te interessam de fato dentro daquele assunto no qual você precisa desenvolver resultados ainda, você vai focar e vai trabalhar com esses caras específicos, com esses setores, esses bloquinhos de informação. Você não precisa expandir, vou estudar a pentatônica de todas as formas possíveis. No final você vai descobrir que você não tem nenhuma delas mandando resultados muito bem. Porque você estudou todas, e ainda continua pesquisando novas formas. E não é essa a ideia. Lembrem-se, quando a gente estuda música, a gente não estuda para mapear todas as possibilidades de um determinado assunto. A gente estuda para desenvolver resultados musicais consistentes num determinado assunto. Lembrem-se, quando a gente estuda música, a gente não estuda para mapear todas as possibilidades de um determinado assunto. A gente estuda para desenvolver resultados musicais consistentes num determinado assunto. E esses resultados musicais consistentes vão se desenvolver por si só. E a música vai tomar frente. E você não vai mais estar pensando em shape. Você não vai mais estar pensando em um monte de coisas que iniciam um estudo, mas no fim das contas não é o seu foco. Seu foco é pensar em música, porque você está falando de música.
certo? Então esses são cuidados que você deve tomar. Não se perca nas inúmeras possibilidades que todos os assuntos vão oferecer a vocês. Se apeguem a algumas possibilidades que funcionam melhor para vocês. E é assim que vocês iniciam bons resultados usando esses novos assuntos. E agora eu vou falar para vocês de um super truque que eu utilizo para me manter super animado, super empolgado e estudar todo dia, ter energia para estudar todo dia. Anotem esse truque, vai ajudá-los, eu tenho certeza. Não estude até o fim das suas energias. Ou seja, hoje eu estou a fim de estudar guitarra, legal, pego a guitarra e estudo até esgotar as minhas energias. Ou seja, eu saio de lá depois de 3 horas de estudo não querendo ver a guitarra na frente. Não é o caminho. Se você sair de uma sessão de estudo de 3 horas, 4 horas, 2 horas que seja, não querendo encontrar um instrumento por um tempo, no dia seguinte você vai estar muito mais conectado com essa emoção de cansaço, de fadiga com relação ao estudo, do que vontade realmente de estudar. Então o que você deveria fazer é estude, tenha foco, tenha objetivo. Quando você começar a perceber que o seu cansaço está começando a chegar, seja cuidadoso e administre o momento de parar antes de você se esgotar. E você vai parar com aquela vontadezinha de falar, nossa, mas ainda tinha uma energiazinha. Essa energia vai crescer, vai crescer, vai crescer. No dia seguinte, ela vai estar gigante. E você vai pegar a guitarra de novo e vai estudar por um tempão. E você vai parar antes dessa energia se esgotar. E você vai perceber que essa energia vai crescer no final do dia. No dia seguinte, quando você acordar, você vai estar super afim de pegar o seu instrumento de novo e continuar aquilo que você fez. Então, não esgote as suas energias no instrumento. É uma forma que você tem de se manter interessado, conectado com ele o tempo todo e não associar o estudo a essa exaustão, a essa emoção de cansaço, a essa emoção de fadiga, de preciso de um tempo desse cara. Entendem? Essa é uma forma que vocês têm de trabalhar constantemente com ânimo, com energia. E agora uma super dica bônus para você que ficou até o final do vídeo. Se você não sabe o que estudar no dia, você está super afim de tocar o seu instrumento, mas não sabe o que estudar, ao mesmo tempo não gostaria de jogar o seu tempo fora, você gostaria de estudar alguma coisa útil, então aqui vai, estude repertório. O que eu quero dizer com estude repertório? No primeiro momento em que você estiver estudando aquilo que não é confortável para você, escolha uma música para você aprender. Qualquer gênero musical que você goste, qualquer estilo, escolha uma música que te dê prazer em aprender, mas que seja, obviamente, novidade, para que você possa aprender alguma coisa nova nesse dia, certo? Na sequência, você vai estudar o repertório que você já domina. Você vai estudar e manter aquele repertório que você já domina. Mas vamos voltar para esse primeiro momento em que você está estudando o repertório novo. Lembre-se, o repertório novo vai te ensinar novos acordes, muito possivelmente, vai te ensinar novas progressões harmônicas, novas maneiras de encadear esses acordes, vai te ensinar novas possibilidades melódicas sobre essas harmonias e vai ensinar para vocês também, talvez, ritmos de mão direita que vocês ainda não dominam. E vocês vão perceber que, a partir desse novo repertório, você estudou acordes, estudou escalas, estudou uma série de coisas que você não estava afim necessariamente de estudar ou não sabia como organizar o seu estudo. E o repertório trouxe esses caras para você. Certo? Quando você for estudar aquele repertório que você já domina, faça isso com prazer, faça isso com alegria, desenvolva a performance no sentido de, será que é legal ouvir o que eu estou tocando? Eu já toco bem isso aqui, vou me gravar, vou escutar de novo, vou ver se eu gosto de me escutar tocando uma música que eu sei tocar. Essa é uma super tarefa, essa é uma super dica para vocês. Vejam se vocês se envolvem com os resultados de vocês. Repertório é sempre, sempre, sempre uma boa sugestão de estudo. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a organizar melhor os estudos de vocês, fazer com que vocês usem o tempo de vocês de forma mais favorável e lembre-se, você deve sempre trabalhar um tempo de desconforto e um tempo de conforto, nunca até o limite das suas energias. Isso você deve fazer todo dia. No longo prazo, você terá grandes resultados, acredite em mim. É isso aí, gente. Então se inscreva no canal mais uma vez. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.